eu sou a Rita Rubal Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Por esse motivo, hoje falamos de alguns indicadores económicos que marcaram a semana. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Nós, até em termos portugueses, estamos abaixo daquele nível central da evolução dos preços na Europa. O que quer dizer que não é esta pequena evolução em Portugal, no sentido negativo, que vai perturbar o indicador europeu e mais, até o ajuda a descer face àquilo que tem sido o seu comportamento anterior. Sim, a inflação subiu em agosto para 3,7%. João Duque diz-nos que não vai perturbar o indicador europeu. Mas além da subida em Portugal, metade das economias da zona euro registaram um aumento da taxa de inflação homóloga. De lembrar que a inflação é um dos pontos-chave para a decisão do Banco Central Europeu relativamente aos juros, o bicho-papão do último ano, temido até por Marcelo Rebelo de Sousa. Isto significa que se a Europa está assim e se mantém assim, qual é o resultado que eu temo, e nós tememos todos, é que o Banco Central Europeu possa ter a pressão para novo aumento de juros. Mas a inflação não foi o único dado que nos chegou esta semana. Aliás, os dados são vários e para os analisar tenho comigo João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá João, obrigada por te ter juntado. Olá Rita. Começo pela inflação, que ao fim de 9 meses em queda voltou a subir em agosto para 3,7%, à boleia dos custos dos combustíveis. Concordas com João Duque que não é algo tão preocupante como possa parecer? Sim, em certa medida eu percebo aquilo que o João Duque diz, ou seja, aquilo que mudou de julho para agosto, nós tivemos agora, foram os números da inflação de agosto, tirando os combustíveis não foi nada especial, ou seja, na verdade o que aconteceu, por exemplo no caso português, a taxa de inflação passa de 3,1 para 3,7, sendo que esta subida tem a ver com que os combustíveis estavam a cair em termos homólogos em julho, e continuam a cair em termos homólogos em agosto, mas menos do que estavam antes. Estavam a cair 14% ou quase 15%, e estão a cair 6,5%. Portanto, se tirarmos os combustíveis, na verdade, o valor subjacente até diminui, de 4,7 para 4,5. Portanto, nesse sentido, eu concordo com a posição de João Duque, que é, de facto, não mudou nada de extraordinário. Só que isso também é um problema em si mesmo, que é, o não ter mudado nada significa que o problema que estava lá continua a estar lá. E que é que nós continuamos com uma inflação, mesmo tirando aqueles componentes mais voláteis, combustíveis, alimentação e outros do género, muito acima daquilo que ele devia estar. Portanto, 4,5% continua a ser um valor que é mais do dobro daquilo que é a meta do BCE. No caso da zona euro, o número da inflação ficou estável, portanto passou de 5,3 para 5,3, ficou igual. O subjacente diminuiu ligeiramente, mas também está em 5,3, ou seja, na verdade o que acontece é, sim, a questão deste mês é uma questão que tem a ver com combustíveis, não é preocupante no sentido que não muda estruturalmente nada, mas por outro lado o problema mantém-se, e essa para mim é a grande questão, que é, nós temos uma inflação que, só para lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem um bocadinho disto, que a primeira vez que passou, na zona euro, a primeira vez que passou a meta de 2% do BCE foi no verão de 2021, portanto passaram 2 anos, começou a subir nessa altura, chegámos a 2022 e disparou bastante por causa da guerra e por uma série de efeitos, mas passou mais 1 ano e meio e continuamos com uma inflação que está bem acima daquilo que era a meta. Não é nada passageira, como diziam. Não, e essa é a grande crítica que é feita ao BCE, que considerou a inflação temporária e depois aquilo não foi temporário, e o problema da inflação é que a inflação é uma média, ou seja, no fundo é como é que os preços no conjunto da economia estão a evoluir e os preços, estes 5,3 ou estes 3,7 portugueses, é o resultado de milhões de preços na economia. E todos eles, ou muitos deles, são definidos de forma individual. Uma pessoa tem um pequeno café, fixa o preço do seu café, uma pessoa tem um supermercado, uma pequena loja, fixa o seu preço, e portanto a soma disto tudo é que faz o preço final. E se as pessoas acreditarem que os preços vão continuar a subir para a frente, vão pedir mais salários, mais ou menos de pensões, vão rever os seus preços individualmente mais altos, e portanto a perpetuação da taxa de inflação alta na economia é em si mesmo um fator que alimenta a própria inflação. E o que acontece agora é que quando eu dizia que ela era temporária, as pessoas acreditavam que era temporária, até porque o BCE, se nós virmos até à crise financeira, porque entretanto houve
Houve a crise da dívida soberana, houve aquelas políticas que levaram taxas a zero, mas até à crise financeira. Portanto, nos primeiros 10 anos do euro, o BCE tinha que ter a taxa de inflação em 2% e teve uma média de 1,97%. Ou seja, na prática teve uma precisão perfeita em termos de alvo. Agora começa a haver a questão em Portugal, na Europa, e não só na Europa, mas também, em particular na Europa, que é, será que o BCE vai de facto conseguir garantir que a taxa de inflação é 2%? E se as pessoas começarem, as pessoas em sentido lato, ou seja, as empresas, os gestores, toda a gente que existe na economia, começar a achar que o BCE perdeu a mão na inflação e que os 2% é algo que nunca mais vai voltar a acontecer, isso por si só leva a que a inflação não volte lá. E portanto, a mim o que me preocupa mais destes números é isto, que é ter uma inflação subjacente de 4% ou de 5% significa que aquilo que era um choque inicial em algumas áreas já está completamente transversal à economia. E nós vimos esta semana, por exemplo, aquela atualização das rendas que depende de uma regra legal, por sua vez depende daquilo que é o índice de preços do INE. Se nada for feito pelo governo, eu diria que provavelmente vai ser, mas se nada for feito, no próximo ano são 6,9%. Ou seja, aquilo que é a inflação passada, só pelas rendas, que é uma parte importante da despesa das famílias, de muitas famílias, passa para a inflação do próximo ano. Portanto, é um efeito que se auto-perpetua e, nesse sentido, estamos perante uma situação difícil de sair daqui, no fundo. Pronto, e o BCE, como estavas a dizer, ainda, na teoria, pelo menos, quer manter a inflação, quer baixar a inflação para os 2%. Nós estamos muito acima, menos do que o valor da Europa, mas quer Portugal, quer a média da zona euro, está acima dos 2%. Sendo permanente ou não, um dos combates, uma das frentes de combate à inflação tem sido a subida dos juros, que tem estado a subir desde julho do ano passado e subiu imenso. Em um ano atingiu logo os valores de 2008, se não estou... Sim, 4,25%. Exatamente. E agora, dia 14 de setembro, vem aí uma nova reunião. Esta subida da inflação em Portugal e em metade das economias da zona euro pode pesar na decisão do Banco Central Europeu? Eu acho que vai pesar, que pesa sempre. Os números são sempre relevantes e há aí um lado que é, por um lado, essa questão de haver uma série de economias que estão acima da média europeia. Sei que a média europeia já está alta, mas ainda mais acima. E entre elas está, por exemplo, a Alemanha, que é a economia mais importante do euro. E normalmente é mais ortodoxa em termos de política monetária, ou seja, é mais pró de subida dos juros, mais rápida a reagir. Por exemplo, eu diria, isto obviamente é adivinhação, não é? Mas eu diria que se a política monetária do BCE tivesse sido feita desde 2021 até agora pelo Bundesbank e não pelo BCE, os juros tinham começado a subir em 2021. Ninguém teria esperado de um ano para aquilo acontecer. Só que o BCE tem um sistema de votação, o Bundesbank tem peso, porque o sistema de votação é um sistema rotativo, há países que votam mais vezes, ou governadores que votam mais vezes do que outros, mas depois é uma decisão colegial e, portanto, muitas vezes, e nós sabemos que no passado, ainda com Draghi até, muitas decisões do BCE foram feitas ao contrário daquilo que era a pretensão do Bundesbank alemão. Mas o facto de estarem lá e terem esta preocupação dá um peso maior. E, portanto, ao mesmo tempo, apesar de não haver algumas subidas, mas apesar do ponto de vista estrutural, ou seja, aquilo que é a inflação subjacente, estar mais ou menos estável, ser um bom sinal, os bancos centrais têm o problema que eu falava há pouco, que é a inflação passada está feita. Portanto, aquilo que aconteceu em agosto já é imutável. Tirando aquelas revisões estatísticas que os INEs fazem, não? Mas do ponto de vista estrutural, aquilo que é a inflação de 2022 já está feito, não há alteração possível. Portanto, os bancos centrais o que se preocupam é alterar a inflação da frente, futura. E nesse sentido, a parte das expectativas é muito importante. E muitas vezes o que fazem, havia um governador do Banco de Inglaterra que dava o exemplo do Maradona, aquele célebre gol que ele marca no Campeonato do Mundo contra a Argentina, contra a Inglaterra, perdão, sendo que o governador é um governador inglês, mas dava o exemplo do Maradona, portanto sofreu o gol, que dizia que o Maradona marca aquele gol e basicamente vai em frente. Portanto, quase não mexe. Só que dá pequenos toques de corpo suficiente para desviar os adversários, para conseguir abrir caminho para chegar à baliza. E o Banco Central é um bocado isso. Ele dava isto como exemplo de caricatural, obviamente, daquilo que é o Banco Central. O Banco Central, a inflação é feita pelos agentes económicos, pelas empresas, pelas pessoas todas, por um somatório de muitas e milhões de bilhões de decisões individuais. E, portanto, aquilo que se pretende no Banco Central, estamos a falar de uma economia de mercado, não é? Há outros tipos de economias que aí a inflação pode ser controlada de outra maneira. Mas neste tipo de economias de mercado, como é a nossa, como é os Estados Unidos, como é o caso da Inglaterra, o que acontece é que o Banco Central quer levar os agentes económicos a que fixem as taxas, os seus preços, de maneira que a taxa de inflação regresse aos 2%. E, portanto, o que tem que fazer é convencê-los de que, de facto, vai tomar as medidas suficientes para que no futuro, porque o presente é impossível, mas no futuro próximo, ela regresse a 2%. E muitas vezes o que acontece é que os aumentos das taxas de juros servem não tanto para
até mais rápidos, não servem não tanto só pelo efeito direto que têm na economia, mas também para mostrar a determinação do Banco Central para fazer. Isto para sintetizar, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que normalmente o que acontece é que os efeitos das subidas das taxas de juros, como é que chegam à economia? E que travam os preços. Chegam porque o crédito é mais caro, quem vai investir tem um custo maior para investir ou já não investe, portanto a oferta é um bocadinho mais baixa, a procura diminui porque as pessoas recorrem menos ao crédito para comprar casa, para comprar carros, para ir de férias, para o que quer que seja. Portanto, tudo isto somado, e ao fim de uma série de tempo, faz com que de facto haja menos procura. Acaba por travar a economia. Este é o princípio geral. E aquilo que se sabe é que muitos dos efeitos só chegam ao fim de 2, 3 trimestres. Portanto, nós tivemos, como dizias, entre julho do ano passado e agora, este ano, temos 4,25 pontos de aumento, sendo que, eu diria que uma parte grande desses 4 pontos, talvez metade ou coisa parecida, os efeitos na economia dessa subida não aconteceram ainda. Só que o Banco Central pode ser tentado a subir os juros em setembro, até pode não acontecer, mas essa discussão está um bocadinho aí, não tanto porque os efeitos desses 0,25 pontos que venham a aumentar eventualmente nessa altura sejam muito extraordinários do ponto de vista de travagem da economia, mas mais porque sinaliza para a frente que de facto o BCE continua preocupado. É quase para assustar é um bocadinho psicológico. A economia, exato. Para depois não dar às empresas e às pessoas, como estavas a dizer, que nós é que fixamos o preço do café, não é? Calma, as pessoas vão deixar de beber café porque senão, se os preços continuarem a aumentar. Esse é assim, o outro lado do problema, exatamente. É o efeito do crescimento. É um bocado psicológico, não é? Então, mas afinal poderemos ter na mesma uma subida de juros com estes indicadores? Tudo tem indicado, não é? Que há uma grande probabilidade de haver uma travagem, nem que seja só agora nesta reunião e depois possa voltar a aumentar. O que é que achas que pode vir daí com estes resultados? Eu diria que, tendo em conta aquilo que foram as reuniões passadas, ou muitas reuniões passadas, esta é daquelas, e que eu diria que provavelmente, embora eu dê 50-50, provavelmente daria um bocadinho mais, se calhar, é aquelas que é mais provável que possa haver uma pausa. Por isso porque tudo o que eu estava a dizer, ou seja, a subida já foi bastante, há várias considerações teóricas sobre qual é que deve ser a taxa adequada para este contexto. Há quem diga que tem que ser pelo menos 5%, há quem acha que pelo menos 4% já chega. Portanto, é uma discussão teórica, não vale a pena. Nós temos aqui, seria longuíssima, mas no fundo é possível que não haja um aumento agora. Mas a tensão está um bocadinho aqui neste ponto, que é importante dar o sinal para os mercados, porque os mercados depois fazem todo o resto, fazem as taxas de juros, fazem uma série de coisas. Portanto, as taxas de juros que nós pagamos nos nossos créditos, e as empresas pagam, não é a taxa do Banco Central, é as Euribors e outras taxas do género. E, portanto, para chegar lá é preciso isso. E às vezes basta ver, por exemplo, o simples facto de Christine Lagarde fazer uma declaração pública num determinado sentido faz mexer as taxas de juros sem que ela altere as taxas de juros do Banco Central. Sim. E, portanto, eu diria que talvez 50-50, mas com alguma ligeira inclinação para talvez poder parar, ainda que há pressão para haver um pequeno aumento no sentido de dizer nós continuamos aqui e vamos continuar aqui o tempo que for preciso para voltar a trazer a inflação aos 2%. Sendo que tem um outro ponto, que isto acontece em setembro, a cerca de um mês, depende dos países, no nosso caso é um mês, das entregas dos orçamentos de Estado dos vários países. E o que está a acontecer agora em muitos países, e o nosso caso nem é particularmente grave nesse sentido, nós temos uma política bastante contida, mas o que acontece é que muitos países estão na política orçamental a ser muito expansionistas. Alemanhas e outros países relevantes. O que significa o quê? Que é mais ou menos nós termos um carro, queremos parar o carro, termos um pé num travão e um pé num acelerador ao mesmo tempo. O Banco Central está a meter o pé no travão e está a tentar parar o carro. E ao mesmo tempo os governos estão a meter o pé no acelerador a dar apoios e descidas de impostos e outras coisas que podem acelerá-lo. O que torna mais difícil, perpetua a inflação e pode obrigar o Banco Central também por aí a pressionar um bocadinho mais para subir os juros. Mas portanto eu diria que está muito dividido. Uma moeda ao ar talvez pudesse decidir aqui a coisa. Passando aqui para outro indicador, em Portugal o produto interno bruto cresceu 2,3% no segundo trimestre e estagnou em relação aos primeiros 3 meses do ano, o que já se sabia, mas esta semana ficámos a conhecer com mais detalhe o que aconteceu. O que é que levou a esta descida? Bem, a economia portuguesa está a desacelerar, desacelerou em relação ao ano passado, não é? Mas está a desacelerar e teve o segundo trimestre em cadeia foi zero. Portanto, zero, não, sim. O PIB significa o quê? Que o PIB foi feito no segundo trimestre, foi igual ao PIB do primeiro trimestre, mas em termos homólogos houve uma desaceleração de 2,5% para 2,3%. O que é que está a acontecer? Exato. Aquilo que se sabe, assim, essencial, tem a ver essencialmente com há uma parte no consumo, porque as pessoas têm menos dinheiro porque a inflação é mais alta, portanto o mesmo rendimento compra menos coisas, e esse efeito é um efeito que acontece, a inflação não é uma abstração, é uma coisa que tem efeito na vida das pessoas, e grande.
E por outro lado, muitas famílias perderam o poder de compra por causa da subida dos juros, da prestação das casas. Sendo que alguns desses efeitos já acontecem agora, por exemplo. Por isso é que eu estava a dizer há pouco daquela ideia que as políticas do BCE demoram 2 trimestres até 3 a chegar à economia real. Uma pessoa que tem um crédito com revisões de 12 em 12 meses, se teve em agosto do ano passado, só voltou a ter em agosto deste ano. Só agora é que sentiu a subida toda de agosto a agosto, sendo que foi o essencial da subida. Já tinha subido um bocadinho, mas o grosso da subida foi neste período. Portanto, viveu este primeiro ano quase, na parte dos juros e das prestações da casa, quase imune àquilo que foi a subida. Isso é um dos efeitos. O outro efeito tem a ver com a parte externa, que é a economia europeia está também a desacelerar. Algumas economias estão ali na fronteira da recessão. Por exemplo, a Alemanha teve 2 trimestres negativos consecutivos. O último de 21 e o primeiro o último de 22 e o primeiro de 23, portanto, este ano. No segundo trimestre estagnou, mas anda ali na fronteira da recessão. Sendo que Portugal tem nestas economias da zona euro, Espanha, Alemanha, França, os principais parceiros comerciais. Portanto, são daquele lado. Há uma desaceleração automaticamente. Há um efeito na economia aqui. E essa é, no fundo, o grande problema do Banco Central. Que é até que ponto é que vai conseguir travar a inflação levando-a de novo aos 2%, prazo, não já, sem provocar uma recessão. E esse é o outro lado da ponderação que tem que fazer. Por um lado tem que trazer a inflação para baixo, por outro lado tem que fazê-lo minimizando ao máximo aquilo que pode ser o estrago na economia. Sendo que quando chegarem de dia 14 de setembro para decidir sobre a taxa de juros, a economia europeia já está perto da estagnação, ou está a crescer muito pouco. Por exemplo, cresceu em cadeia na zona euro, cresceu 0,5%. Cresceu 0,5% em termos homólogos. E, portanto, significa que está praticamente parado no segundo trimestre. Os efeitos estão a acumular-se. Da mesma maneira que eu dizia que os efeitos, parte do efeito da subida da taxa de juros ainda não se materializou na inflação até agora, uma parte dele, não sei quanto, 1 ponto, 2 pontos, eventualmente, ainda vai chegar, isso é verdade também para a economia. Portanto, a travagem da economia induzida pela subida da taxa de juros da política monetária do BCE, há uma parte daquilo que foi feito e ainda não se sentiu. E esta estagnação é normal, ou pelo menos já era expectável? Como os shots, aqueles shots que os jovens gostam de beber, não é? Bebeu 3 shots e quando vai beber o quarto o efeito dos primeiros ainda não chegou. E portanto chega uma altura que pode ter efeitos desagradáveis. Aqui é um bocadinho isso. Mas isto era expectável, tendo em conta a inflação e a subida dos juros? Era expectável que acontecesse esta estagnação? O objetivo da política monetária restritiva deste tipo é parar a economia. Ok. E apesar de ainda não terem saído os dados definitivos da evolução do PIB a nível europeu, sabemos que na evolução em cadeia, Portugal e a Alemanha foram os únicos países que estagnaram do segundo trimestre para o primeiro trimestre. Aliás, do segundo face ao primeiro. Sendo que em 9 países até houve um recuo da economia. O que é que nos diz isto? Nós estamos a ser mais afetados, nós e estes países que recuaram, estamos a ser mais afetados do que outros pela política do BCE? Sim, não, depende um bocadinho das coisas. Esses números do PIB são números agregados da economia, portanto tem muita coisa lá misturada. Nos casos tem a ver com isso, ou seja, há países que estão mais afetados do que outros pela política do BCE, precisamente, por exemplo, porque tem a ver não tanto com a taxa de juros em si, mas com a velocidade que o efeito da taxa de juros chega às pessoas. Para dar um exemplo, Portugal é um país que nos créditos à habitação, dos quais há quase 1 milhão e tal, quase 2 milhões de famílias que têm créditos, contratos válidos, e, portanto, a grande maioria, a volta de 90%, tem taxa variável. O que significa que as alterações da taxa no mercado, das Euribor, repercutem-se na taxa do crédito. Portanto, é mais rapidamente, começam a pagar mais quando o juro sobe. Pois aí há diferença, uns têm 3 meses, outros têm 6, outros têm 12. Há países onde isto não é assim. Portanto, o efeito da política do BCE não é igual para todos por esta via. Depois os bancos uns são mais rápidos do que outros a mexer nas taxas dos depósitos, há uma série de efeitos que diferenciam isso. Outro tem a ver com o tipo de efeitos na economia que estão a acontecer. Por exemplo, se as pessoas estão a consumir menos e estão a viajar menos, em geral, porque têm menos dinheiro para viajar, um país que dependa mais do turismo, como Portugal, por exemplo, ou Grécia, ou Espanha, pode ser mais afetado. Há aqui uma série de efeitos diferenciados. Países mais industriais, que dependam mais, por exemplo, daquilo que se passa na China, e a China é neste momento um dos grandes problemas da economia mundial, está à beira de uma recessão, como deflação, está ali uma situação bastante complexa. Países mais industriais, que dependam mais da China, quer para inputs de produção, quer para exportar como mercado de destino, são mais afetados. Portanto, há aqui vários efeitos diferenciados, que é, por exemplo, o caso da Alemanha. Sim. Há vários efeitos cruzados, que não é fácil distingui-los só olhando para aquilo que é o número do PIB. Agora, o que me parece mais relevante é a tendência geral. A tendência geral é as economias estão a desacelerar. Umas já estão no vermelho, outras irão para lá, outras já nunca lá chegarão. Agora, o efeito é geral e para já ainda estamos num ponto benigno, que é
mesmo com alguma recessão ligeira em alguns países, as taxas de desemprego são bastante baixas. A volta de 6% em Portugal, a volta de 6% na zona euro. E esse é o fim da linha de tudo isto. Que é se entrar numa recessão grave, até onde é que vai o desemprego? E esse é o final do problema maior. Até agora, pelo menos em Portugal, tem-se mantido minimamente estável, 6,3% em julho. Até quando é que isto... A pergunta que fica é, até quando é que conseguimos manter-nos nestes 6%, não é? Sim, porque o desemprego, no fundo, o nível de emprego que uma economia tem, depende daquilo que produz. Se a economia produzir mais ou menos o mesmo, tenderá a usar mais ou menos o mesmo emprego. Portanto, se o PIB crescer muito pouco ou cair muito pouco, em princípio a oscilação no emprego não é muito grande. Agora, se houver uma recessão grave, aí sim. Se é só para produzir, imaginemos, 95% que tínhamos produzido no ano anterior, podemos precisar eventualmente, isso é uma conta muito simplista, como é óbvio, menos 5% das pessoas que tínhamos no ano anterior. Isso significa agravar a taxa de desemprego. E essa é a grande discussão agora aqui. Até porque, historicamente, isto é uma discussão mais teórica até do que de prática, há uma relação conhecida entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego. Ou seja, nós conseguimos ter, em teoria, taxas de desemprego mais baixas à custa de subida de preços maiores, portanto a economia mais apertada e os salários a subir a mais e maior poder negocial dos trabalhadores, ou para conseguirmos uma taxa de inflação mais baixa ter níveis de desemprego mais altos. E este trade-off é um trade-off conhecido dos economistas e muito estudado, que aparentemente tem estado mais ou menos desligado nos últimos anos, mas que volta a ser testado agora aqui neste contexto, que é perceber até que ponto é que se consegue levar a inflação de volta a 2%, e o que a história nos mostra é que é muito difícil fazer descidas destas de inflação sem dor, sem recessão. Portanto, perceber até que ponto é que se consegue levar, e se mesmo se consegue levar, mesmo conseguindo, que já pressupõe algum sucesso nessa missão, fazê-lo sem uma recessão com alguma gravidade e sem o necessário aumento do desemprego. João, muito obrigada. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de fecharmos, convido a ouvir o mais recente episódio do podcast Liberdade para Pensar, onde viajámos até 2007, ano do Tratado de Lisboa e do escândalo da licenciatura de José Sócrates, então Primeiro-Ministro. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Luís Amorim. Obrigada, João. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.